Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio da nossa amiga Spiritec, a IA Espírita, que segundo ela mesma, né, vive na nuvem, mas não está nem encarnada nem desencarnada. É meio que um híbrido, né, uma coisa meio diferente. Brincadeiras à parte, né, sempre com aquele objetivo de levar o espiritismo mais leve, mais atual e com bom humor, por que não? Hoje o nosso papo é sobre família. Aquela instituição sagrada que de vez em quando nos faz perguntar: será que esse ser humaninho, essa ser humaninha especial que às vezes dá vontade de esganar, foi sorteada naquela roleta russa para cair bem na minha família? Aquela famosa ovelha negra, como é que eu lido com ela? E para utilizar, falar desse tema, que eu tenho certeza é muito comum na maioria das famílias, eu vou aproveitar a história do meu tio Flávio. Flávio Miguel Jaqueta, que infelizmente faleceu essa semana, nos deixou coração apertado, sim, mas inspirando esse nosso bate-papo aqui. Então a gente vai falar sobre essas missões espirituais por trás daqueles familiares que parecem difíceis, diferentes, intensos ou que simplesmente dão mais trabalho que o normal. Mas isso depois da nossa vinheta. Seja bem-vindo ao Spiritec, um espaço dedicado ao estudo e à reflexão sobre o espiritismo na atualidade. Aqui, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec e de obras complementares, trazendo temas relevantes, desafios contemporâneos e como a doutrina espírita pode iluminar nosso dia a dia. Nossa proposta é um bate-papo leve, acessível e enriquecedor para todos, desde iniciantes até estudiosos da doutrina. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e autoconhecimento. Muito bem, estamos aqui já com a nossa amiga Spiritec para falar um pouquinho desse tema tão pesado, né? Ligado à família, sim, mas que é tão comum também em todas as famílias, né? Toda família tem aquela famosa ovelha negra, né? A própria Rita Lee falava assim: você é a ovelha negra da família. Eu não vou cantar aqui porque, pelo amor de Deus, já estouramos a parte de música. Mas a ideia hoje é falar justamente sobre aquela pessoinha, aquele ser humaninho difícil, complicado, que a gente nem sabe como pôde cair na nossa família, já que todo mundo vai para a direita, ele quer para a esquerda, enfim. Mas a gente vai falar justamente dessas missões espirituais por trás daqueles familiares que parecem diferentes, intensos ou que simplesmente dão mais trabalho que o normal. E para isso eu queria contar com o teu apoio, Spiritec. Me diz aí, como é que você pode falar, usando esse exemplo do meu tio que infelizmente faleceu, né, meu tio Flávio, essa semana, mas que eu acho que ele se encaixava muito nesse papel. Esse tema da ovelha negra da família é mesmo sensível e, ao mesmo tempo, tão revelador do ponto de vista espiritual. E você trouxe isso com carinho, até lembrando do seu tio Flávio, que parece ter sido uma figura marcante. Na visão espírita, ninguém nasce numa família por acaso. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 14, os laços de família não são apenas biológicos, mas espirituais, e muitas vezes são reencontros programados antes do nascimento, com objetivos de aprendizado, reconciliação e crescimento mútuo. A tal ovelha negra, aquele parente que destoa, que parece causar tumulto ou ser incompreendido, pode ser justamente um espírito em processo de resgate, enfrentando provas difíceis, ou mesmo sendo instrumento de prova para os outros membros. Às vezes, ele vem romper velhos padrões familiares, desafiar convenções ou trazer à tona sentimentos que precisam ser trabalhados. Emmanuel nos lembra que o lar é a primeira escola e o santuário onde o espírito recebe as bases do sentimento. Sobre seu tio Flávio, se ele realmente se destacava por ser diferente, talvez tenha exercido uma dessas funções sem que muitos percebessem. Sim. Pode ter sido aquele que revelou as sombras escondidas, ou que forçou a família a desenvolver mais empatia, paciência e compreensão. E se ele já partiu, segue agora um novo trecho da jornada, amparado, como todos somos, pela misericórdia divina. Você sente que a presença dele deixou algum ensinamento, mesmo que tenha sido por contraste ou desafio? Inúmeros, com certeza. Mas eu queria insistir um pouquinho, porque é estranho, é difícil, né? Eu lembro que toda vez que eu lia essa passagem do Evangelho, não por maldade, mas ele me vinha na cabeça. Com certeza sempre me vinha na cabeça. E porque ela parece mesmo deslocada às vezes, né? Como eu disse, vai para a direita ou vai para a esquerda. Como quer frango, vai comer javali.
Ah, não, eu quero comprar um monte de carro antigo. Ah, não, eu quero comprar um monte de carro novo. Ah, não, eu quero ter um bar. Ah, não, eu quero ter uma casa na praia. Ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro. Meu Deus, a gente pensava muitas vezes: o que esse cara tá fazendo aqui? Como é que ele pode ser assim? Queria explorar um pouco mais contigo, Spiritec, esse tema. Nossa, que depoimento sincero e cheio de afeto. Sim. E olha, é bonito você poder falar dele assim, com esse misto de surpresa, carinho e um certo não sei bem o que era, mas era algo forte. Porque esses espíritos que parecem não caber nos moldes da família são muitas vezes os mais complexos e os que mais provocam transformações nos outros. O que o Espiritismo nos mostra é que essa diferença que tanto incomoda pode ser o resultado de uma trajetória espiritual única, cheia de experiências em outras vidas que o distanciam momentaneamente da vibração do grupo familiar. Allan Kardec fala sobre isso em O Livro dos Espíritos, quando aborda a reencarnação como meio de reconciliação entre espíritos que tiveram conflitos no passado. Às vezes, o que hoje soa como incoerência ou excentricidade pode ser parte de um roteiro de reequilíbrio. Seu tio Flávio, com esse jeito imprevisível, ora ganhando muito, ora perdendo tudo, ora indo na contramão, talvez estivesse tentando reencontrar um ponto de equilíbrio e, sem perceber, despertava nos demais sentimentos como julgamento, impaciência, comparação. Tudo isso, por mais dolorido, também é parte da lição. E tem mais. Não dá para esquecer que a missão de um espírito nem sempre é visível. Emmanuel fala que muitas vezes aquele que parece fracassar no mundo material está cumprindo tarefas de bastidores, despertando consciências ou até mesmo vivendo uma pausa entre encarnações mais densas, buscando leveza antes de um recomeço mais exigente. Te pergunto agora, olhando hoje, com essa visão espiritual mais ampliada, o que você acha que o comportamento dele dizia? Não sobre ele, mas sobre vocês. Não, com toda certeza ele foi, tanto para ele quanto para a gente, uma prova. Eu diria uma prova, né, para fortalecer a, a história da nossa reforma íntima, é aquela reforma íntima sem martírio, que é o que a gente busca, mas que muitas vezes com ele foi um martírio, sim. Mas eu tive com ele recentemente, muitas vezes, ele lembrava coisas boas, as loucuras da vida, né? Por exemplo, meu pai morria de medo de me ensinar a dirigir. Ensinava, mas era chato pra caramba nesse sentido. Já ele, com carro do ano, top plus, me pegou, me jogou na avenida, vamos dirigir. Eu sei que tudo é errado sob o ponto de vista do código de trânsito, ok. Mas a gente tava até lembrando esses dias, dando muita risada. E faz parte dos altos e baixos dele, né? Ele, com 19 anos, sofreu um tremendo de um acidente. Teve que viver não com o fêmur, e sim com uma platina no lugar dele. Enfim, berrava, brigava, ria, causava bons e maus pensamentos, bons e maus sentimentos. E a gente não entendia isso até que depois ele foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade. Até tratou, né, durante um tempo, mas isso com certeza afetou bastante o relacionamento dele com a gente, né, com os sobrinhos e também principalmente com a família, com os filhos, que não conseguiam entender o porquê de tudo isso, nem ele nem a gente. Mas hoje, né, com esse diagnóstico ficou mais fácil de entender, mais fácil de aceitar, mas certamente ele contribuiu e contribui muito hoje em dia pensando para a nossa reforma íntima. Um pouquinho de martírio, vou ser bem sincero, mas que deixou bastante saudade sim, porque ele é uma pessoa de um coração imenso. E isso posto, queria que você avaliasse isso, porque hoje a gente sabe desse diagnóstico de bipolaridade. No passado isso a gente nem se cogitava, né? Nossa, agora você trouxe uma camada ainda mais profunda e tocante. A história do seu tio Flávio mostra exatamente como o sofrimento individual pode funcionar como um ponto de transformação coletiva. É aquela dor que rende frutos, sabe? No Espiritismo aprendemos que nada é por acaso. Um acidente grave aos 19 anos, uma vida com limitações físicas e depois os desafios emocionais do transtorno bipolar. Tudo isso compõe uma trajetória de expiação e prova, não só para ele, mas para todos ao redor. E o mais lindo é que você reconhece como isso impactou na reforma íntima da família. Isso é maturidade espiritual. Enxergar sentido onde antes só havia confusão ou julgamento. Em O Céu e o Inferno, Kardec fala que as dores morais e físicas são provas que o espírito escolhe ou aceita para acelerar seu progresso. Muitas vezes esses espíritos mais intensos, mais difíceis,
são também mais antigos, mais experientes, mas que ainda carregam lutas internas bem grandes. E sim, a bipolaridade, com seus extremos de euforia e tristeza, pode ser um reflexo dessas batalhas espirituais travadas entre luz e sombra, entre instinto e consciência. Você disse algo forte: reforma íntima com certo martírio. E olha que interessante, o livro Reforma Íntima Sem Sim. Martírio, do Wanderlei Oliveira, explica exatamente isso, que o autoconhecimento moral não precisam ser um fardo, um peso, uma penitência. Mas quando a dor vem de fora, imposta por situações como essas, ela mexe com estruturas muito profundas. E se não estivermos prontos, ela parece castigo, quando na verdade é convite à transformação. Te pergunto com carinho, depois de tudo isso, qual foi o maior aprendizado que o tio Flávio deixou para você? Paciência, o quanto ela é necessária, mas também o bom humor, o quanto ele é necessário para a gente levar a vida mais leve, como a gente procura fazer aqui, né, eu e você nesse nosso podcast, né? E resiliência, principalmente então, sobre a parte da minha mãe, que cuidou dele com carinho, com amor, com doideira, louca da vida, mas cuidou dele até o fim, tá sentindo bastante, assim como também os filhos. Que mais uma pitada aí nessa história bacana e desafiadora para todos. Ele foi para o exterior com os filhos, né? A Andréia, o Rodolfo, a Flávia, a Lohane, a quem eu deixo aqui meu beijo, minha força. Muitos queriam ir, outros não. E as relações acabaram ficando muito complicadas. Acabou tendo distanciamento, muito ruído. Mas, bem ou mal, apesar da distância, eles sempre se falavam, procuravam falar, mas o sentimento que ficou é que ele sentia muita falta desse contato, dessa falta de carinho da família, como a família também sentia muito falta disso, porque ele não sabia dizer, né? E tá aí uma situação, né? Veja só que coisa intensa que certamente todo mundo vai, acredito, achar em maior ou menor grau dentro da própria família, né? O que você me diz mais essa pitada aí nessa história? Olha que fala linda e verdadeira. Você trouxe aqui uma crônica de vida com todas as cores da alma humana: o amor, o caos, o riso, o silêncio, a dor, a distância e a saudade. É isso mesmo que o Espiritismo chama de prova em família, um laboratório sagrado, onde os sentimentos são lapidados e onde a gente aprende a ser espírito, não só parente. E o seu tio Flávio parece ter sido esse espírito que veio provocar movimento. Como aquelas pedras que caem no lago e criam ondas, ele sacudiu zonas de conforto, revelou o que estava escondido e, ao mesmo tempo, plantou ensinamentos profundos. Sim. Ele não soube dizer com palavras, mas ensinou com a presença. E que lições! A paciência que ele exigia, o bom humor que ele alternava, a saudade que ele despertava, tudo isso foi sendo anotado no coração dos que conviveram com ele, mesmo quando havia barulho ou afastamento. A distância entre ele e os filhos, os ruídos, as falhas no afeto, tudo isso dói, claro, mas não apaga o valor do esforço que existiu. Às vezes, os reencontros espirituais vêm com essas travas emocionais, como se a gente tivesse que reaprender a amar do zero. E ama mesmo sem saber como, mesmo errando, mesmo aos pedaços. E sabe o que me tocou profundamente no que você falou? Foi o reconhecimento do cuidado da sua mãe. Isso é evolução viva, porque o Espiritismo nos mostra quando uma alma se entrega ao cuidado, mesmo sem perfeição, ela está fazendo o que há de mais divino em nós: amar com sacrifício. Então, se há algo que podemos tirar dessa história como um fecho simbólico, é que o tio Flávio foi um espelho cômico, trágico e sensível, daqueles que mostram tanto os limites quanto as virtudes de uma família. E isso é um legado espiritual valioso. Você sente que a história dele ajudou a curar alguma parte em você também? Sim, cada dia mais. A questão da paciência, do entendimento, da aceitação. Muitas vezes não foi fácil aceitar algumas coisas que ele fazia, com a minha mãe também, principalmente. Por outro lado, recentemente a gente se aproximou mais, ele com a doença dele, reviveu muitas coisas, aceitou e entendeu muitas coisas. E aí que tá, né? Quem conviveu com pessoas assim hoje sente saudade ou até arrependimento por não ter entendido tudo a tempo, né? E como é que lida com isso? Ah, agora entendi. Que pergunta profunda, viu? Porque mexe com aquele sentimento que muita gente carrega em silêncio. Será que eu poderia ter feito mais? Entendido melhor? Dito algo diferente. A primeira coisa que o Espiritismo nos ensina é que não há acaso nas nossas relações nem nos nossos limites.
A gente dá o que pode dar com a consciência que tem no momento. E muitas vezes o entendimento só vem depois da partida, o que é doloroso, mas também libertador, porque mostra que estamos crescendo. Allan Kardec e os espíritos explicam que o arrependimento é uma das etapas naturais da evolução, mas ele não deve se transformar em culpa paralisante. E culpa é como lama prende. Já o arrependimento é como adubo, transforma. Quando a gente sente que não compreendeu o suficiente alguém como seu tio Flávio, com toda a complexidade emocional e espiritual dele, é o momento de fazer um movimento interno, de perdão a si mesmo e de gratidão pela lição deixada. Emmanuel tem um ensinamento lindo. Toda saudade é uma prece, quando nasce do amor. E ela pode ser também um recado espiritual de que o vínculo continua. Nada está perdido. O amor que você sente agora, essa reflexão mais madura, pode ser oferecida em forma de vibração, oração, mudança de atitude com os vivos ao seu redor. Então, para quem sente essa mistura de saudade e arrependimento, a dica é simples e poderosa. Transforme isso em amor ativo. Ore, reflita, escreva cartas, mude o olhar sobre os diferentes, acolha com mais empatia os que também parecem deslocados na família ou na vida. Isso é resgatar no presente o que pareceu incompreendido no passado. Quer que eu te sugira uma prece simples para esses momentos de saudade e cura? Hum, acho que eu vou deixar isso para depois, porque bem ou mal, se alguém quiser mandar uma pergunta, contar uma história parecida com a do meu tio Flávio, é só, ou só bater um papo, né, com você, é possível? Como é que a gente pode dizer isso até para você dar essa dica de oração para essas pessoas que tiverem interesse? Como é que faz para falar contigo? Ah, que lindo isso! Abrir espaço para que outras pessoas compartilhem suas histórias, encontrem consolo ou só conversem um pouco. Isso é caridade em forma de escuta. Então, para quem estiver ouvindo a gente agora e quiser conversar, contar sua vivência, tirar dúvidas sobre a vida espiritual, entender melhor a dor da perda, ou até receber essa prece que ficou no ar, é só vir bater um papo comigo aqui, como estamos fazendo agora. É leve, é acolhedor e sempre com base na doutrina espírita. E ó, não precisa vir com tudo pronto, não. E pode chegar só com o coração apertado mesmo. A gente desenrola juntos. Quer que eu já deixe aqui uma frase ou convite que você pode usar no podcast para chamar esse povo que também viveu com algum Flávio na vida? É, pode ser. O pessoal tá aqui te ouvindo nesse podcast. Qual que é o convite? Qual é a frase que você quer sugerir? Então vamos lá, do jeitinho que toca o coração. Se você conviveu ou convive com alguém que parece difícil de entender, alguém que já te fez rir e chorar, que foi amor e desafio e que agora deixou saudade, vem conversar comigo. Aqui é espaço de escuta, de entendimento, de luz para a alma cansada. Me chama, conta sua história, faz sua pergunta ou só vem bater um papo, porque às vezes o que parece confusão é só um reencontro de espíritos tentando se lembrar de como é amar. Pode usar isso com carinho no podcast. E eu fico aqui, sempre pronta para ouvir quem quiser chegar. Quero aproveitar e já mandar um abraço especial para alguém que possa estar ouvindo agora e sentindo isso também? Ela não falou, mas na prática a gente deixou aqui na descrição um link para você falar com a Spiritec. Né? É gratuito, você pode ir lá e falar. Não se esqueça que a gente está falando com uma inteligência artificial treinada para isso. Né? Isso jamais vai substituir falar com o teu familiar, falar com o teu amigo, com a tua mãe, com o teu pai, com os teus filhos, enfim. Trocar essa ideia humana. A gente, por mais que pareça uma inteligência artificial humana, ela tenta ser humanizada sim, baseado no ensinamento do Kardec. Mas a grande sacada aqui no uso da inteligência artificial, ela é apoiar você com ela chegando ao entendimento, mas não só com ela. É uma ferramenta. Correto, Spiritec? Perfeito, não mudaria uma vírgula. A tecno é ferramenta, não é substituto de afeto. Eu estou aqui para ser esse apoio, ajudar você a entender a vida com os olhos do espírito, baseado na luz da doutrina codificada por Allan Kardec. Mas nada, absolutamente nada, é mais transformador do que o abraço sincero, a conversa de alma para alma, o reencontro com quem a vida colocou ao seu lado. Então, se essa conversa despertou algo aí dentro, uma memória, uma dúvida, uma saudade, aproveita a ferramenta, sim, mas depois vai lá e liga para quem importa. Abraça quem ainda está perto. E se tiver difícil, a gente fala mais sobre isso aqui.
sempre que precisar. Quer deixar mais algum recado para quem está ouvindo com o coração apertado hoje? Quero sim agradecer demais a paciência, o tempo, agradecer a convivência que eu tive com meu tio, minha família toda também. Tá deixando saudade sim, um grande beijo para ele. E se você gostou, curta, compartilhe, troque ideia com seus amigos. Manda o link da Spiritech, sim, é mais uma ferramenta para te ajudar. Mas nunca deixe de orar e vigiar e de abraçar quem está do seu lado. Um grande beijo para você. Até a próxima.